Só quem tem equipamento caro consegue se destacar. Que o mercado está saturado. Que estudar fotografia é muito caro. E que fotografia é para quem tem dom. Até quando você vai continuar colocando essas desculpas e não se tornando o profissional que você almeja? Eu sou o Valdir PQD e eu vou te guiar por essa jornada. Mas primeiro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Uma coisa que você precisa entender é que ninguém vai saber de tudo. Tudo tem o seu tempo, o seu processo de aprendizagem também não vai ser muito rápido. Alguns conseguem trabalhar esse seu lado didático mais rápido que outros, mas todos, cada um tem o seu tempo. Não tenta olhar para o outro porque o outro aprendeu a fazer tal técnica em menos de 2 anos de fotografia, enquanto tem gente com 10 anos de fotografia ainda não dominou aquela técnica. Cada um sempre vai ter o seu tempo. Tenta não se frustrar olhando para o lado, olhando para o colega e ele tá conseguindo fazer algumas coisas a mais que você, porque talvez ele tenha uma facilidade na hora de aprender ou consegue absorver muito mais coisas sozinho. Mas você vai ter o seu tempo e vai chegar esse momento em que você também vai estar num ponto e outra pessoa vai estar olhando para você, nossa, mas ele conseguiu com menos tempo que eu. Porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Se frustrar com isso pode fazer com que você desista de continuar trabalhando em qualquer área, não só dentro da fotografia. Existem algumas regras que precisam ser seguidas. Você não vai conseguir fugir das regras dos terços e outras regras que existem já dentro da fotografia que são muito conhecidas. Você não vai conseguir fugir de algumas outras técnicas de iluminação, de produção, porque tem coisas que não tem mais como ser criadas, elas já existem. Então, mas existe uma coisa que você pode fazer. Você pode não utilizar essas regras, porque elas existem, mas elas não são a lei da fotografia. Tenta não se prender a isso. Você precisa começar a testar coisas que você queria fazer, mas acaba deixando de lado, porque muitos falam que você não pode fazer determinada composição porque não é harmônico. Mas o fator é a imagem, independente para o que seja para cada pessoa, o que você entende e o que você vê é aquilo que de fato tá sendo a sua fotografia. Então, talvez com o tempo, isso leva a uma consideração que é bagagem, leva um tempo para você começar a polir alguns aspectos da sua composição, mas não quer dizer que essa fotografia seja ruim. O fato é que o que de fato é belo para dentro da fotografia é meio que abstrato, porque muitas vezes tem fotos que não tem lá uma construção muito avançada, muito produzida, só que elas são consideradas fotos de grande impacto. Fotojornalismo entra muito isso, porque às vezes o momento estava acontecendo aquilo. E por que não você fotografar? Por que você vai deixar aquilo passar só porque às vezes a luz não estava onde você queria? O que de fato a fotografia vem para marcar os momentos, ela vem para mostrar certas realidades que muitas vezes ficaram ocultas. Ela é para de fato trazer uma representação visual de tudo aquilo que antes falando não se conseguia. A fotografia ela se entende como arte, também o vídeo, a pintura, então ela é só uma ferramenta no processo. Tenta não se prender a ter que usar a ferramenta só daquela forma. Até porque um lápis, quando a gente escreve de um jeito, talvez não seja confortável. Tem gente que consegue escrever com ele invertido, com a outra mão, e assim por diante, ou até mesmo usando suporte para escrever com ele. Porque cada um acha o seu jeito de escrever, o seu jeito de desenhar, e a fotografia não tem nada de diferente nisso. Muitos falam que não pode segurar uma câmera desse jeito, com a base que você empunha para baixo, tem que ser para cima, mas por que não? Claro, a ergonomia de você segurar e tudo mais é maior, só que em muitos casos você acaba tendo que virar a câmera, porque você não consegue sempre trabalhar com ergonomia. O que importa é fazer a foto. Tenta não se prender a essas ideias mirabolantes de que você tem que fazer aquilo porque aquilo é certo. Não existe um certo na fotografia. Existem regras, existem algumas coisas que são parâmetros, mas é aquele lance. Tá na dúvida? Segue a regrinha, que daí você vai conseguir chegar em algum lugar. Mas se você quer de fato fazer imagens com grande impacto visual, você tem que começar a deixar o teu estilo fotográfico sair.
Mesmo que aquilo, a primeiro momento, não seja muito atraente ou que você ache que aquilo é muito amador, mas é o seu estilo. E o polimento vai acontecendo com o tempo. Mas não deixe de praticar a fotografia, não deixe de mostrar a tua fotografia para os outros. Eu vejo muita gente com fotografia sensacional, só que elas escondem a fotografia porque elas olham e falam: minha fotografia não está pronta para ser mostrada para as pessoas, porque eu ainda não tenho bagagem, eu ainda não tenho um tempo, eu não tenho 30 anos de fotografia, eu não tenho uma posição tal dentro da sociedade para mostrar minha fotografia. Isso é completamente errado. Você precisa mostrar teu produto para que as pessoas comecem a notar você. Você precisa ser notado. E nesse processo começa a aparecer as oportunidades. E aí você começa a evoluir dentro da fotografia porque começa a aparecer novos desafios. Deu um barulho, mas vocês entenderam. Então não deixe de mostrar a tua fotografia, vá para as mídias sociais. Hoje ficou muito mais prático de mostrar suas fotos. Tenta não se esconder. A caixa é só a fotografia, não é para você se enfiar dentro da caixa e viver dentro dela. Você tem que usar ela a seu favor. A câmera escura, como é a fotografia, o princípio óptico dela é uma ferramenta. Existem vários tipos de câmera. Eu vejo muita gente, porque minha câmera não consegue alcançar ISO tal, não consegue chegar a tal ponto. Tá, mas até que ponto a sua câmera chega? Porque mesmo com filme analógico, as pessoas antigamente usavam filme analógico com uma limitação extrema e conseguiam trazer fotos sensacionais que marcaram época, que trouxeram novos pontos para a história, conseguiram mostrar revoluções e conseguiram trazer uma nova forma de observar o mundo. Então não quer dizer que a sua câmera hoje, porque ela não alcança ISO tal e tudo mais, mas ela ainda faz foto. Ela ainda consegue desenvolver. Talvez ela tenha essa limitação onde você não vai conseguir chegar até certo ponto. Mas então vamos iluminar essa cena. Você não precisa também ter a iluminação, você não precisa ter o melhor equipamento de iluminação, você precisa ter uma luz, uma fonte de luz, que pode ser tanto uma janela, quanto pode ser tanto uma lâmpada dentro de casa. Você precisa aprender a observar esses pontos e começar a trazer isso para dentro da arte que você desenvolve. Até mesmo os grandes profissionais, eles têm as suas frustrações. O lance é que muita gente olha para o grande profissional, para aquele que já teve o sucesso, ele não se frustra mais, porque ele entende, ele sabe, qualquer coisa ele consegue resolver, mas não é assim. Eles se frustram às vezes muito mais, porque colocam eles num pedestal, começam a levantar eles até um ponto onde eles começam também a se olhar e falar: eu não posso fracassar. Mas o fracasso não é por você ter feito e ter dado errado. É um erro entender que o fracasso é que as coisas estejam dando errado. E na verdade não. Errar faz parte do processo de evolução. Se você não estiver errando, você não vai aprender. Porque se tá dando certo, quer dizer que você não vai ter um desafio para você poder evoluir. Então, se deu errado, é momento de reavaliar essa situação. O que foi que deu errado na fotografia? Se foi iluminação, se foi o teu tratamento com o objeto, ou com a pessoa, ou com o que acontece naquele momento da foto. Começar a polir melhor esse processo. E daí começar a buscar soluções, porque você tem um problema ali, você precisa solucionar esses problemas. Então não começa a colocar desculpa só porque você não tem o equipamento X, que você não consiga fazer foto X. Você precisa começar a ter a sua bagagem, o seu conhecimento e saber entender como resolver os problemas naquele momento. Se você for hoje para dentro de um estúdio de alguém que faz um material publicitário e começar a observar como ele faz, você vai ver que a maior parte dos tripés são pedaços de pau, são folhas, rebatendo, não com instrumentos caros, usando coisas que tem. Eu já vi a galera usando papel que vem dentro da caixa de tênis, aquele papel que parece meio transparente. Eu já vi pessoas utilizando os tripés de madeira feitos para celular, para acertar o ponto nodal e poder fazer 360 utilizando o celular, e as fotos ficavam incríveis. Então não tem como eu te dizer, porque ele usava equipamento X ele alcançou o resultado X. Não, essa pessoa se adaptou, criou um instrumento. Então você vai começar a achar muita gambiarra. A gambiarra faz parte sim do processo de fotografia e de qualquer coisa. Porque a gente não chama de gambiarra, a gente chama de assistência técnica extremamente controlada com fita.
Fita é uma coisa muito importante. Essa é uma dica legal para você sempre ter. Tem a fita, todos os tipos de fita, elas são muito úteis. Arrecade o seu conhecimento e teste. Você precisa testar. Você tem que testar as luzes, você tem que testar as possibilidades, você tem que testar as texturas. Comece a desenvolver. Ah, porque brilho tal eu não alcanço. Passa vaselina, passa óleo de motor, faça o que for preciso, mas desenvolva a sua fotografia. Você vai ver que por trás desse processo, como fotografia de comida, muita coisa é isopor. Porque às vezes o alimento não consegue ficar naquela consistência para foto por muito tempo. Porque até você arrumar uma luz, você ajeitar uma contraluz, você ajeitar a tua câmera, talvez se fosse um sorvete ele teria derretido. Então por que não usar um purê de batata? Então são coisas que a pessoa que trabalha no ramo profissional, ele reconhece, então ele começa a adaptar, mas ele alcança os resultados que ele busca. Um problema precisa ser resolvido. Então se você tem um problema, você resolve o problema da forma que for necessário. Então não se prenda a ter o melhor equipamento, estudar nas melhores escolas. Isso é muito bom, realmente. Você ter um equipamento que consiga te auxiliar e que não te limite, é bom. Mas no começo, você tem que começar a pensar em economizar para chegar nesse equipamento. As pessoas se frustram porque não tem um mega estúdio. Você não precisa de um mega estúdio. Você precisa de um canto. Na sua casa, como a gente está aqui agora, uma mesa. Você precisa de um lugar para apoiar as coisas, para apoiar o teu equipamento e que você consiga iluminar, que você consiga controlar a luz no ambiente, uma janela que você possa fechar, para daí sim você começar a desenvolver técnicas e a forma que essa imagem vai se projetar. Então, não precisa de grandes equipamentos para começar a fazer grandes fotos. Você não precisa de grandes produções para ter grandes fotos. Até porque grande produção nunca foi sinônimo de foto boa. Na verdade, a complexidade da tua foto não vai te dizer se a tua foto de fato é boa só porque você usou um elemento X que só é encontrado nos Alpes suíços. Isso não vai transformar a tua foto em algo fantástico. A fotografia fantástica é aquela que de fato consegue trazer a emoção para a pessoa que está vendo. Não adianta eu construir uma foto fantástica para mim, que quando eu vou apresentar para o meu cliente não era aquilo que ele buscava. Começar a entender o que as pessoas querem, principalmente para as fotos de pessoas, como elas querem se ver primeiro e como você vê elas. Começar a cruzar essas informações para que você tenha um trabalho mais harmônico, para que você consiga ser visto como uma pessoa que de fato consegue resolver o problema. Vamos simplificar esse processo para diminuir as frustrações, mas não quer dizer que quando tudo está parecendo que está dando errado, é o momento de parar. É o momento de continuar. Você não pode parar só porque está dando errado. O errado é necessário. Daqui uns anos você vai olhar para trás e falar, era importante ter errado. Eu sei porque eu não tô há tanto tempo assim na fotografia, mas eu olho pro começo e falo, nossa, aquela dificuldade que eu tinha era tão simples, mas tão simples para resolver, que eu me descabelava, perdia cabelo, chorava, entrava num desespero, uma crise existencial tão grande. Mas eu sabia que esse processo era necessário para hoje chegar e observar as fotos que eu fazia na época e entender que aquela dificuldade para mim, naquele momento, era necessário para que eu aprendesse. E hoje eu olho para elas e eu consigo fazer elas até de uma forma muito mais simples, sem tanta estrutura, e consigo trazer mais coisas para dentro da minha fotografia usando menos. Eu sei porque eu sempre trabalhei com câmeras que são crop full frame. Sempre falavam para mim que eu precisava ter uma full frame para ser um profissional, que as câmeras crop nunca seriam câmeras profissionais. Mas se a gente for pro cinema, a gente vai ver que câmeras micro 3/4 são muito utilizadas até hoje, que é menor que a crop, que o sensor é menor. Então não tem desculpa para não desenvolver as coisas. Cada um tem a sua função, tem o seu tempo e não atropele o seu tempo. Faça o seu. Mercado. Não se preocupa com o mercado. O mercado tem para todos. Ah, porque o mercado está saturado. Está saturado de profissionais? Não. O mercado tem para todos. Existem bilhões de pessoas no mundo. Existem milhões de empresas no mundo. Existem muita coisa para fazer ainda. Coisas que não foram exploradas. Coisas que talvez já estão passadas. Mas lembre, o tempo ainda é novo, a fotografia ela ainda é nova, não é uma arte tão antiga assim. São quase 200 anos, mas não quer dizer
que você não vá, tipo, hoje o mercado simplesmente vai acabando. A nova tecnologia vai aparecendo, os celulares foram aparecendo, mas são ferramentas adicionais. Não que as coisas vão afundar. O mercado tem para todos. Primeiro aprenda a avaliar, mas primeiro desenvolva o seu perfil fotográfico. Você vai ver que é muito mais fácil vender e se apresentar quando você está desenvolvendo teu perfil fotográfico e você sabe aonde você quer chegar. E aí você percebe que vender, se apresentar é muito mais fácil. O que eu quero com esse vídeo é que você comece a abrir a mente para as novas possibilidades e que nem tudo que parece que as pessoas que colocam num pedestal como grandes, de fato fazem, como por exemplo, ter um melhor equipamento. Talvez eles tenham um potencial para ter um melhor equipamento, mas por que você não consegue fazer uma foto grande? Por que você não consegue melhorar a tua fotografia? O equipamento dele não é uma desculpa para você não executar, até porque eu conheci muita gente que faz com equipamentos que até eu duvidava que a qualidade daquele equipamento poderia chegar a algum resultado, e eles traziam imagens muito criativas e muito bem executadas. Então abra a cabeça para coisas mais simples, para primeiro você começar a estudar, e aí é um fator importante. Estudar fotografia não é caro. Estudar fotografia é aprender a observar as coisas ao seu redor e utilizar elas a seu favor. Então, fotografia começa a se tornar mais barato quando você começa a tirar suas travas limitantes e começa a desenvolver ela. Então, quer mais dicas como essa? Você quer aprender? Você quer ver o método que eu faço? Você quer ver como é que é o universo das produções e como tudo pode ser simplificado? Segue a gente, me segue no Instagram, acompanha a gente aqui no YouTube e não se esqueça de ativar o sininho. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha, você pode entrar em contato pelas redes sociais ou deixa aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou tentar responder todas as dúvidas. Beleza? Até logo!